Primeiro sinal. Essa peça é uma ficção. Segundo sinal. Essa peça não é só uma ficção. Terceiro sinal. Essa peça não é autoajuda e muito menos serve para o meu autoconhecimento. Então essa coisa que inclusive já está acontecendo mesmo sem a gente perceber, é uma transcriação de um fato, de uma vida. Mas não é propriamente a minha vida, porque nem tudo aconteceu como realmente acontece aqui. É isso. Essa peça é só uma peça. Essa peça é só uma peça que vale a pena ser apresentada hoje, aqui. É uma espécie de ritual que se encerra e se inicia nesse exato minuto com você. Mas para a gente poder embarcar para o mesmo destino, eu vou pedir para cada um abrir bem os olhos e lembrar do ano de 2013. Para ser mais precisa, o dia 10 de julho de 2013. Há exatas 2.736 luas antes de hoje. Lembrou? Foi nesse exato dia que eu deixei de ser um vaso decorativo na vida dos outros. Sabe aquele vaso que deixa a sala da gente linda, mas que no fundo a gente sabe que não tem nenhuma outra utilidade? Pois é, eu não estou dispensando a qualidade decorativa do vaso. Eu só estou dizendo que no dia 10 de julho de 2013, eu larguei mão dele para ser autora não da peça, mas da minha vida. Só que deixar de ser vaso, ao invés de resolver tudo, trouxe muitas perguntas. Quem é essa aí? E agora, como faz para caber no uniforme? Tem algum medo que você prefere não superar? E se aquele garfo não desgrudar da sua bochecha? Tem boi na linha? Será que a cura vem junto do combo dor, mágoa, culpa e saudade? O que vocês vão pensar disso tudo? E se não tiver mais ninguém lá para me abraçar no escuro da noite? Por que tanta pergunta vem sem resposta? Você tem um copo d'água? Como as perguntas eram infinitas e o tempo curto, eu desenhei uma rota para navegar em alto mar, guiada pelos meus pontos cardeais. Eu hoje, eu ontem, anteontem e antes de anteontem. E aí nesse encontro das águas, eu, filha, também me inspirei pela mãe, a avó, a bisavó. E aí eu fui aprendendo todo dia a vestir o meu colete salva-vidas, a deixar o bote sempre perto e a bússola à mão. E agora eu sinto que essa embarcação está prestes a zarpar, prestes a desaguar todas as águas. Daqui, 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 daqui. Porque a comporta das lágrimas se abriu completamente. As lágrimas estancadas, as sussurradas, as transgredidas, as lágrimas encantadas, as antigas, as mal passadas, as lágrimas negligenciadas, as veganas, as que curam, as que denunciam. Todas elas estão prontas aqui para o nosso show. E esse show é a maneira de dizer que eu não tô mais afim de uma vida cafetinada. Singrar sem sangrar. Que seja leve e pleno o nosso mergulho. Atenção, atenção, senhoras, senhoritas, senhores, senhorites, tripulantes desta fantástica embarcação, diretamente da cabine central, aqui quem fala é a marinheira de muitas viagens, sintonizando sonhos, memórias, delírios. Desapertem os cintos, desamarrem os sentidos e estejam prontos a navegar. A nossa embarcação está prestes a partir, pelo começo do começo do começo.
de quando ela, a filha, ainda nem tinha nascido, e de quando a mãe ainda estava na barriga da avó, e a avó estava na barriguda da bisavó, e a bisavó era carregada pela tataravó. E aí tem um monte de tataravó que foi escravizada, chicoteada, silenciada. Porque uma outra escravizou, chicoteou, silenciou. E assim o mundo foi se fazendo mundo. Mundo e mundo. E eu pensei, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mas entre todas aquelas do começo, tem uma que eu ouvi gritar e dançar nua numa fogueira. Essa é a minha bruxa preferida, porque antes de pegar sua vassoura e partir, ela cantou baixinho assim no meu ouvido. Eu sei que sou daqui, marinheira só, não tenho temor, marinheira só, meu corpo em mim mesma, marinheira só, não tem salvador. Eu sei que sou daqui, marinheira só, não tenho temor, marinheira só, meu corpo em mim mesma, marinheira só, não tem salvador. E assim, ela pegou a sua malinha, cheia de coragem e travessura. Preferiu não dizer tchau, mãe, tchau, pai, e entrou num grande navio. Infinitos 28 dias, infinitas 28 noites. Sem falar uma palavra, desembarcou no Porto de Santos e sem falar uma palavra, encontrou uma pensão por aquelas bandas mesmo. Estava faminta e cansada do alto mar. Na hora da primeira refeição, ela, que nunca tinha visto feijão com arroz, feijão com arroz, feijão. Ela pegou a concha e ploft, sem perceber que o fundo do prato estava virado para cima, deu para espalhar feijão com arroz por todinha a mesa daquela pensão. Ela ria, se assustava, cantava e chorava, tudo junto ao mesmo tempo. E todo mundo aplaudiu aquela estranha criatura, cantorinha de ópera. E assim, Madame Brabuleta foi logo batizada, sem saber que o destino zombeteiro ainda ia fazer muita festa com ela. E sem saber que esse destino arreliento iria fazer dela uma amiga dos cantores de ópera daqui também. Foi figurinha presente no Teatro Municipal e na semana de 22. Arranhava um português engraçado e arrancou casquinha de muito chapéu elegante. Depois do depois, ainda tem o depois. E nesse momento, a vida da Madame Brabuleta já era outra. Mulher casada, mãe de 4 filhos. Mas quando nasceu a quinta, para surpresa de todos e deleite das fofoqueiras, a menina tem olhos azuis e traços ingleses. As fofoqueiras, claro, foram ao delírio. Mas o homem de coração bom e nome forte tomou a criança nos braços como a filha preferida. 5 anos depois, fala para ela, a filha bastarda, suas últimas palavras e vira estrelinha. E agora já eram 6 filhos. E o desespero pela morte do homem de nome forte se junta à dor pela perda da fazenda e o confisco de todos os bens. Os amigos que antes viviam enfileirados, pedindo dinheiro e festejando com o doce bruto, sumiram todos, sem dizer para onde. Pobre, mãe de criança, mais jovem. Estrangeira, estudada, mais pobre, mãe de criança, mais jovem, estrangeira, sem lar. Agora, os ventos trazem um negociante que ajeita uma casinha na cidade grande para aquela família sem pai. Aos 36 anos,
Madame Brabuleta desabrocha enfermeira, no mesmo ano que a filha bastarda, agora com 15. E foram curar os doentes no mesmo hospital. A menina de 15 trabalha das 20 às 4. A mãe de 36, das 7 às 15. A menina dorme quando a mãe sai. A mãe chega quando a menina vai. E elas dizem: sua bênção, filha. Deus te proteja, Deus te proteja, filha. E agora, a gripe espanhola ressuscita as feridas e os fantasmas de uma outra guerra. Milhares de corpos agonizam, milhares de vidas encerradas. No meio disso, o coração da Brabuleta congela e se aprisiona no delírio do que já foi. E ela diz não. Eu não sou daqui. Eu tenho temor. Eu não sou meu corpo. Eu não sou daqui. E não tem Salvador. Eu não sou meu corpo. E não tem Salvador. E ela bebe. As feridas, a chegada, a partida, a saudade dos outros tempos lá depois do Atlântico. Ela bebe as óperas do Municipal, cada filho parido naquele fim de mundo. Ela bebe. Ela bebe a pequena Ioiô, a sua última cria, miúda, surda para esse mundo, velada num caixãozinho infantil. Ela bebe. E no auge da sua revolta, a bruxa faz uma fogueira no seu quintal, sem lenha, mas cheia dos discos e livros que já não embalam mais. Cada nota, cada página, cada matéria do seu sonho se desfaz lentamente. No fogo ardente, ela mesma se despede desse mundo. Sua bênção, mãe. Sua bênção, filha. Deus te proteja, mãe. Deus te proteja, filha. Ô, vó, 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 ô, vó, como foi roubar a goiaba do vizinho? E como foi brincar na rua, ser livre? Como foi aprender latim? Ô, vó, e como foi acompanhar a Segunda Guerra Mundial? Vó! Como foi dormir no pé da cama da irmã, recém-casada, enquanto não tinha dinheiro para comprar um colchãozinho só para você? Como a senhora convenceu a sua mãe, a Madame Brabuleta, de que iria se casar com um nordestino? E como foi descobrir a outra família dele logo depois de vocês casarem e jurarem amor eterno? Ô, vó, como foi perder o primeiro filho? E depois? Como foi parir uma menina, depois um menino, mais uma menina e depois mais outro menino? Vó, vó, como foi ver o gol do Garrincha e do Pelé? O homem chegando à lua. Como a senhora conseguiu se tornar a melhor enfermeira daquele hospital? Preparar o pão sovaco só com o calor do sol? Mágicas. Vó, como a senhora virou dona de casa? Vó, depois de trabalhar a vida toda fora de casa? Ô, vó, como foi ter uma filha comunista no auge do AI-5? Como foi ter dado um nome para cada bicho? E como foi curar com babosa o pé do vô, sua tonelada e meia pisou nele? Vó, como foi perder todos os seus irmãos? E como foi ensinar as netas que beterraba é muito bife de fogão a lenha é maravilhoso, e que o nosso quintal pode ser do tamanho infinito do universo e do amor? Vó, vó, como foi ter que deixar tudo para trás de novo? Porque o corpo precisava dos médicos da cidade grande. Morar 400 quilômetros longe de toda a família. E mesmo assim, saber tudo o que acontecia. Como foi completar 70, 90 anos? Vó, vó. E como foi saber das coisas difíceis e oferecer todo dia um cafezinho para São Benedito, troca de proteção? Como foi conhecer a bisneta só pelo WhatsApp? Como foi ficar todo esse tempo maluco
sem receber visita nossa. Como foi que a senhora sobreviveu a isso tudo? E ainda assim, não perdeu a fé na vida. Vó! Em 1957, eu nasci. Primeira filha de um imigrante que chega aos 7 anos, sozinho, na cidade de São Paulo para trabalhar. Como os meus pais trabalhavam o dia todo, foi no centro escolar que aprendi as primeiras lições sobre a vida em comunidade. Alguns anos depois, com os meus 3 irmãozinhos, aprendi também sobre responsabilidade. Fui mãe, cozinheira, ajudante na limpeza e na brincadeira dos pequenos, mesmo também sendo uma pequena, como eles. Meu pai, um cobrador de bonde, minha mãe, enfermeira, almejavam para a filha mais velha um futuro melhor. Mas a vida, apesar de dura, não era ruim. Eu poderia virar médica, eles diziam. Mas preferi tratar das doenças invisíveis. Uma investigação meticulosa da relação entre os seres e a sociedade. Eu gostava de investigar as condições de vida, saúde, moradia, alimentação. Os desafios enfrentados pelo trabalhador, condicionado às perversas Essa é a mãe. do capitalismo latino-americano. Talvez por isso ela sempre questionou o papel de dona de casa e da patética imagem impregnada de opressão da mulherzinha bela, recatada e do lar. Na prática, eu e a minha irmã tínhamos uma excelente líder comunitária, uma fiel companheira de luta. Talvez por isso na nossa casa nunca teve TV, sofá, salgadinho, muito menos Coca-Cola. Mas, por outro lado, mesmo com poucos recursos, tinha rede, tatame, plantas, bichos e livros, muitos livros. Na minha imaginação infantil, Karl Marx era o barbudão que inspirava as histórias ao redor da nossa fogueira. Parece engraçado de contar, mas até pouco tempo atrás eu não tinha noção de que eu tinha sido fabricada dentro de um Soviet System que ficou obsoleto, mesmo antes de existir. Nosso país não sabe e não gostou, nosso povo desconhece e desdenhou, nosso governo o estremece e calou, calou e calou. Porque eu não nasci com uma colher na boca, é preciso a cada vez que ela chegue de fora. Porque eu não tenho um buraco no pescoço, a minha voz sai pela boca. Porque as minhas mãos acabam em dedos, as mangas das blusas têm a ponta cortada. Porque o meu nariz não cresceu pra dentro, é o fora que eu respiro. Porque eu não nasci com a cabeça grudada, eu posso olhar à direita e à esquerda. Porque os meus dentes nascem separados, eu os perco um a um. Porque os meus ossos crescem, as camas não têm todas o mesmo comprimento. Devido à epiderme que por toda parte me recobre, eu sou sensível até no cotovelo. Porque os meus 2 olhos têm uma distância igual, as lentes dos óculos têm um tamanho idêntico. Porque os meus ossos estão ligados por nervos, músculos e água, muita água. Eu sou feita de uma só peça. Tripulação, a partir de agora entraremos em alto mar. Aproveitem os minutos finais para sintonizar em suas mentes em 1989. Será que alguém se lembra como remava o nosso país nesse exato ano? Devido ao risco do momento que impede eventos mais democráticos, solicito a todos que estejam atentos.
aos procedimentos contra a insegurança. Para esse mergulho, será necessário o uso de óculos de mergulho à prova de spray de pimenta. Tendências fascistas e vestígios autoritários serão petisco pronto, lançados diretamente aos tubarões. Meu pai foi professor de história em todas as escolas que eu estudei. E um dia ele fez questão de apresentar para a turma um amigo dele preso e torturado na ditadura. Eu prestei atenção em tudo que ele falou, mas tem uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Foi quando ele mostrou as mãos dele. Não tinha nenhuma unha. Cada unha era um dia que ele prefere lembrar pra gente não esquecer jamais. Então eu prometi fazer da ausência delas um espaço presente nas minhas lembranças. Essas que a gente prefere esquecer, mas não esquece, porque não pode. Foi justamente aos 7 anos que eu fui diagnosticada com a minha doença, uma compulsão pelos livros. Eu lia de tudo, os livros grandes, os pequenos, os de poesia, os tratados sociais e os filosóficos. Nem sempre eu entendia, claro, mas eu acabava um, começava outro. Às vezes eu me permitia ler só 2 ou 3 páginas por dia, principalmente quando eu gostava muito do livro, para que ele não acabasse tão rápido. E foi por causa de ter lido e relido a coleção completa do Sítio do Pica-Pau Amarelo que a minha redação sobre a boneca Emília tinha sido escolhida a melhor da escola. E assim eu ganhei o meu primeiro papel na apresentação do balé. Eu virava a sementinha no chão, levantava um braço, depois o outro. Girava em torno do meu próprio eixo, mas quando eu fui recuar de costas, eu tropecei na cadeira de balanço da Dona Benta, que nunca existiu nos ensaios e que tinha sido colocada ali, no palco, somente no dia da apresentação como um vaso decorativo. Então eu tomei um belo tombo. Lá da coxia, entre o desespero e o encanto com aquela boneca gente, a professora sussurrava: Vai, menina! Tá tudo bem. Levanta, não para. Continua. Vai em frente. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Câmbio tripulação, diretamente da cabine central. Adentraremos agora uma gruta submersa cheia de estalactites, peixes e cristais raros. Contra possíveis ataques de pânico, oferecemos um mix sobre os mais incríveis e maravilhosos fins. Uma chefe de cozinha morreu picada pela cobra que ela mesma ia preparar num concurso de pratos exóticos. Um famoso autor de teatro que morreu engasgado com a tampinha de plástico do seu colírio. Um político ateniense morreu soterrado depois que milhares de mantos foram jogados sobre ele pelos seus admiradores. Teve um homem que enfiou uma lança na barriga de um elefante e depois, bem feito, morreu bem esmagadinho pelo bicho que desabou com tudo sobre a sua cabeça. Um cara escorregou numa pedra de gelo e bateu a cabeça na tigela de água do seu gato. Esse, coitado, morreu afogado. Meu primeiro assédio. Um homem engravatado senta ao meu lado dentro de um ônibus cheio. Ele apoia sobre o seu colo uma maleta e em cima dela o seu paletó, que está dobrado. De uma forma estratégica que o braço dele fica escondido debaixo disso. E aí a mão dele vai se aproximando da minha coxa, da minha virilha, sem ninguém perceber. Eu lembro que eu queria gritar, mas eu não podia. Eu queria esmurrar, mas eu paralisei. Foi nessa época que eu gravei o meu segundo filme, e era um filme de época.
que eu só ganhei o papel graças a um motorista de trator que gentilmente me deu uma carona até o local do teste. Eu morava a 2 horas de distância de qualquer coisa perto da civilização urbana. Era um bairro que naquele tempo a gente só conseguia chegar de balsa. Por isso, eu era uma presa fácil dos executivos abusadores que andavam de busão. Mas também por isso, eu tenho uma dívida eterna com todos os meus ilustres caronistas. Todos aqueles que me permitiam chegar no balé, ir para a escola e também voltar para casa quando eu saía do ensaio clandestino às 10 da noite no Teatro Municipal. Aliás, se por um acaso o meu amigo motorista do trator estiver por aqui hoje, presente, eu realmente quero dizer que eu devo muito a você. Muito obrigada pelo seu gesto generoso. Hoje, por coincidência, eu moro na rua de trás do local do teste. E quando alguém me pede uma carona, eu sou a primeira a dizer sim. Pega um pedaço do meu coração. Pega um pedaço da minha alma. Por que você não pega outro pedacinho? Por que você não pega mais um, quebra e rasga tudo? Tudo que eu faço é dar, tudo que você faz é receber. Então me deixa viver. Poucos anos depois, enquanto as torres gêmeas eram implodidas, eu entrava na universidade pública. E então o aquário virou mar. E nesse mesmo momento, todas as TVs do mundo transmitem um homem enforcado em tempo real. É uma luta longa e difícil, mas você sempre pode confiar em mim. E se você estiver em apuros, você sabe onde eu estarei. Por que você não pega outro pedacinho da minha vida? Por que você não torce, vira e corta com uma faca? Tudo que você faz é viver, tudo que eu faço é morrer. Então me deixa viver. Por favor, me deixa viver. Depois de 26 anos preso, ao invés de vingança, Nelson Mandela clama por união. Em junho de 1999, ele conclui o seu mandato como presidente da África do Sul, numa liderança histórica, marcada pela defesa dos direitos humanos e pela luta contra o apartheid. Deixa viver no seu coração. Pega outro pedaço. Pega outro e mais outro pedaço. Por favor, deixa viver. Pega outro pedaço e mais outro, mais outro pedacinho. Por que você não pega outro? Pega outro pedacinho do meu coração. Deixa viver. Deixa viver. Deixa ela viver. Atenção, tripulação. Estado de alerta. Cabine central chamando. Atenção, tripulação. Adentramos a zona de risco. A zona de risco. Adentramos a zona de risco. Soubemos que é a zona de risco, classificação 14496-397/1000 ao contrário, -69. Repetindo, possibilidade iminente de tsunami. A qualquer hora, possibilidade iminente de tsunami. Estejam atentos para atravessar grande área de turbulência. Eu disse, será necessário que toda a tripulação adote. Repetindo, procedimento emergencial contra naufrágio. Procedimento emergencial. Era um encontro tipo uma festa. Uma festa tipo muita gente. Muita gente, piscina, casa grande, bebida, diversão. Era uma noite descontraída. Mas
de repente eu começo a correr e eu passo por um barranco em frente à casa onde as pessoas se divertiam. E de repente eu já tô muito longe daquele ambiente, e aquela farra toda é só um ruído longe lá no fundo. E eu corro. Tá escuro, breu. Eu não vejo um buraco e eu tropeço. O meu pé quase torce em câmera lenta, mas eu consigo me apoiar num arbusto que faz com que eu não vá direto pro chão. Meu coração, ele quase pula pela boca. Mas aí eu percebo que tá tudo bem. Nada tinha acontecido. Talvez o meu salto tivesse quebrado. No máximo isso, um salto quebrado. Qual o problema? Pausa. Nada acontece. De repente, eu sinto um pingo de sangue escorrendo lentamente pelo meu vestido novo. Aí outro, mais outro. E eu sinto uma ardência no meu rosto. E quando eu me dou conta, tem um garfo espetado na minha bochecha. Foram 27 primaveras. Etapa crítica para alguns e fatal para outros. O meu pesadelo de estimação era esse, do garfo espetado na bochecha. E eu era famosa pelas frases bombásticas que caía no gosto dos meus amigos. A Suécia é boa para os suecos. Porque eu tinha ido fazer uma residência artística lá na terra da rainha brasileira, a rainha Silvia. E ao mesmo tempo em que eu descobri as condições incríveis dos artistas suecos, eu ficava com a sensação de que nós, os outros, uma atriz brasileira periférica, um performer afegão, uma artista do Congo, uma dançarina do Haiti, nós nunca deixaríamos de ser exatamente aquilo: terroristas estrangeiros, sujos imigrantes que querem se apropriar de tudo que pertence aos seus colonizadores. E isso incomodava muito. A Suécia é boa para os suecos. E no exato dia em que eu retorno ao Brasil, o diretor da minha então promissora companhia de teatro ganha uma bolsa de estudos e também vai morar longe, em outro país. De uma hora para outra, a vida fica de ponta cabeça e tudo voa pelos ares. De uma hora para outra, desmorona a parede, cai o teto e o chão se abre. Desmorona a parede, cai o teto e o chão se abre. De uma hora para outra, mais um babaca dentro do busão lotado fala coisas obscenas no meu ouvido que até hoje, quando eu lembro, eu sinto ânsia de vômito. De uma hora para outra, um motoboy, em plena luz do dia, se aproxima por detrás, levanta minha saia e mete a mão na minha bunda. De uma hora para outra, dentro de um consultório odontológico, um dentista, ao invés de cuidar da minha cárie, fica tentando apalpar o meu seio. Respira. Você consegue. Cabine central chamando. Atenção, terra. Pedindo contato. Contato do fundo do mar. É hora de ancorar. Recolher o galhardete. O casco está lascado. O convés já não dá mais. Só um mergulho peripatético em câmera lenta para outra dimensão humanística. No fundo do mar tem pérolas desperdiçadas. No fundo do mar tem umas carcaças minhas que eu consigo ver lá longe. Tem uns prazeres fúteis, ambições desmedidas.
desamor, ausência de compaixão, inveja, medo, egoísmos meticulosos, cálculos vazios, falta de vitalidade, falta de moralidade. Não dá mais para ter dúvida. O fim é certo. Humanísticos em extinção, cabine central chamando. Urgente, urgente, solta, solta o prumo, solta, solta, solta. No fundo do mar a merda toda se dilui e os efeitos parecem menores. Mas o fim é certo. Humanísticos em extinção, cabine central chamando. Urgente, solta o prumo. Eu não tô só. Acorda, menina. Acorda, não dá pra ficar. Vai, lava essa cara, menina! Acorda! E se eu fosse outra pessoa? E se eu tivesse outro nome? Uma outra nacionalidade? Outro sexo? Outro gênero? Outra idade? Outra família? E se eu fosse pobre, mulher, preta e trans? E se mesmo assim eu quisesse ser artista? E se eu tivesse outro signo, outra bisavó? E se eu tivesse nascido hoje numa comunidade indígena ou quilombola? E se eu não tivesse tido condições de estudar numa universidade pública? E se eu fosse a Simone de Beauvoir, a Maria Bonita? E se eu fosse uma raiz? Não falar muito alto. Não se expressar num tom categórico. Não se sentar com as pernas abertas. Não falar de dinheiro. Não procurar prestígio. Não desejar poder. Não rir muito alto. Não ser muito engraçada. Casada. Uma coisa tipicamente feminina. Apagada. Tudo que não deixa rastro. Sem grandes discursos, sem grandes livros, sem grandes coisas, apenas pequenas coisas fofinhas, femininas. Quem sou eu? Se excepcionalmente recorresse a um adágio, tudo não se resumiria em saber com quem ando. Confessar que essa expressão me perturba um pouco, pois tende a estabelecer entre mim e certos seres relações mais singulares, menos evitáveis, mais perturbadoras do que poderia imaginar. Diz muito mais do que quer dizer. Me faz desempenhar em vida o papel de um fantasma. Alude, evidentemente, ao que eu deveria para ser quem sou. Muito de forma tanto abusiva nesta acepção me dá a entender que tudo que considero manifestações objetivas da minha existência, manifestações mais ou menos deliberadas, não passa nos limites desta vida de uma atividade cujo verdadeiro campo permanece inteiramente desconhecido para mim. A representação que tenho do fantasma, com o que ele apresenta de convencional, tanto em seu aspecto como em sua cega submissão a certas contingências de tempo e de lugar, vale antes de mais nada uma imagem acabada de um tormento que pode ser eterno. É possível que a minha vida não passe de uma imagem desse tipo e que eu esteja condenada a voltar sobre os meus passos, ao contrário, que avanço, tentando conhecer o que de fato deveria reconhecer, aprender uma escassa parcela do que esqueci. Essa visão de mim
mesma só me parece falsa na medida que me pressupõe em relação a mim mesma, situando de modo arbitrário, num plano de anterioridade, uma figura definida do meu pensamento que não tem nenhum motivo para se coadunar com o tempo, implicando concomitantemente uma ideia de perda irreparável, penitência ou queda, cuja falta de fundamento moral não poderia admitir qualquer discussão. O importante é que as atitudes particulares que descubro lentamente aqui no mundo não me distraem nada da busca de uma atitude geral que me seria própria e não concedida a mim, além de toda espécie de singularidades que reconheço em mim, de afinidades que sinto, de atrações que sofro, de acontecimentos que me ocorram e ocorram somente a mim, além da quantidade de movimentos que me vejo fazer, de emoções que somente eu experimento. Esforço-me em relação às outras mulheres e homens saber em que consiste, ou pelo menos a que se deve essa diferenciação. Será de exata consciência dessa diferenciação que eu poderei ficar sabendo que, entre todos os demais, vim fazer neste mundo. E qual a mensagem ímpar de que sou portadora, a ponto de só minha cabeça poder responder pelo meu destino? Mas o fim nunca é o fim. Sempre tem alguém que continua a sua história. Não se preocupa. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Sempre tem alguém que continua a sua história. Não se preocupa. O fim nunca é o fim.